Com algumas mudanças no time titular, Inter empata com o Fortaleza fora de casa, em um jogo que novidade, também ficou marcado por polêmicas de arbitragem. É isso que a gente vai falar após a vinheta. Foi escalado com Anthony, Brian Aguirre, Rohel, Vitão, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia, Oscar Romero, Wesley, Carboneiro e Borré. Hoje, então, o Inter foi com um mistão, tá? O Internacional foi com um mistão, onde foram poupados Bernabei. Olha, o Rohel não é titular, né? Mas é que o Juninho se lesionou. Tá, o Vitor Gabriel vai voltar, então não era o zagueiro titular mesmo que o Rohel jogaria caso não fosse um mistão. Ramon, então, no lugar do Bernabei. É uma diferença, óbvio. O Oscar Romero no lugar do Alan Patrick. E, né, o Borré, pelo menos começou, e o Valência teve menos minutos do que o que talvez teria se tivesse começado. Então é um misto, é um mistão. É lógico que quando se tira os dois melhores jogadores do teu time, naquilo que eles são melhores, o time vai sentir, né? É óbvio que o Ramon não é Bernabei, e é óbvio que o Romero não é Alan Patrick. Ele já jogou bem em outras oportunidades. Hoje ele não foi, né, tão bem. Claro, de certa forma foi a estreia como titular, tá se entrosando com o grupo. Não dá pra querer que ele seja o Alan Patrick. Então é óbvio que o time vai sentir. Também, claro, o Fernando não começou jogando, né? A gente teve hoje, é importante destacar, né? O Fernando não jogou, a gente teve hoje o retorno do Tabata. E isso é muito bom, né? O Tabata em Brasileirão voltando também. Né? Jogou 29 minutos na partida de hoje. Isso é muito bom, tá? Isso é muito positivo. Então a gente teve também o Valência hoje, ele jogou, né, 16 minutos apenas. Deixa eu ver aqui. O Vitinho, que às vezes está no time titular, mas não é um titular, jogou 45 minutos, né? E a gente teve também aí, eu acho que dos que podem aparecer em time titular são esses, mas o Vitinho não é titular, tá? Então o Valência jogou ali 16 minutos, fora isso, então, Fernando, Bernabei e o Alan Patrick não jogaram hoje, tá? O Bernabei não jogou hoje, Fernando não jogou hoje, Alan Patrick não jogou hoje, e o Valência jogou só 16 minutos. O mistão do Inter. É claro que Ramon não é Bernabei, claro que Ronaldo não é Fernando, Romero não é Alan Patrick, apesar que o Romero já jogou outras vezes bem e hoje não jogou bem. Mas assim, era um mistão, mas é um time que dava pra ganhar. Mas sobre a atuação eu vou falar daqui a pouco. Assim, não é passando pano, tá? Mas é que o Roger leu que hoje era a partida que dava pra tu fazer isso. Ele ia ter que fazer isso em algum momento. Por quê? Porque é uma corda esticada. É jogo toda a semana. É jogo quarta, domingo, sabe? É jogo toda semana. É jogo de Libertadores que é uma intensidade muito grande. É jogo contra o Flamengo que é uma intensidade muito grande. Daqui um pouquinho vem aí uma Copa do Brasil que tu pelo menos no primeiro jogo precisa confirmar se para não fazer o jogo da volta virar uma panela de pressão. É jogo de intensidades, é jogo toda semana. Ele ia ter que poupar, porque senão ele ia perder jogador lesionado. Senão ele ia ter problema de lesão. Tá? O Roger entendeu, numa agenda em que tu tem Flamengo, Bahia, Atlético Nacional, daí depois tu tem Palmeiras e Grêmio, o Roger entendeu que o jogo ideal para fazer isso era hoje contra o Fortaleza. Observando que ele teve o Atlético Nacional na quarta, ele terá Palmeiras na quarta, e ele terá, aliás, Atlético Nacional foi na quinta, ele terá Palmeiras na quarta, e ele terá Grenal no sábado que vem. O jogo contra o Palmeiras é um jogo onde tu tem que ir com a força máxima, porque é um jogo que pode ser bem definitivo. Se o Inter ganha do Palmeiras é uma vitória gigante, principalmente uma pretensão de, quem sabe, buscar um título. E é no Beira-Rio, importantíssimo que ganhe. E aí não tem, obviamente, como tu ir com qualquer coisa que seja diferente de time titular
no próximo sábado, em que é Grenal. Então, olhando para essa corda esticada, é normal que ele faça o que fez hoje. É normal que ele venha a poupar esses jogadores, tá? Então eu não discuto isso. Isso iria ter que acontecer em algum momento. Agora, o lado bom é que os próximos jogos são muitos em Porto Alegre. O Internacional tem o Palmeiras em Porto Alegre, o Internacional tem o Grenal em Porto Alegre, o Internacional tem o jogo na Copa do Brasil em Porto Alegre, o Internacional depois vai enfrentar, né, o Juventude em Porto Alegre. Então os próximos 3 jogos do Inter pelo Brasileirão são em Porto Alegre. Um é fora na Arena, mas ele também tem a Copa do Brasil em Porto Alegre. Então os próximos jogos do Inter são todos em Porto Alegre. Isso é bom, pelo menos essa questão da viagem, desse cansaço. Ok. Agora sim, então, não é passar pano, mas eu acho que a gente tem que considerar essas coisas. Pós esse contexto, vamos analisar a partida? A partida foi pobre. A partida foi pobre. O Inter não jogou bem como um todo no jogo, poderia ter tentado mais. Acho que nos 15, 20 minutos finais do segundo tempo o Inter já aceitou o empate, fechou ali o empate. O primeiro tempo, porque o Fortaleza fez uma linha de 5, né, se defendendo. Então o Fortaleza esperava o Inter. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito mais brigado do que de finalizações. O Inter teve muita dificuldade no meio campo. Acho que se o Alan Patrick tivesse jogado, as coisas teriam sido mais claras. Então era o Inter que estava com uma criação bem ruim hoje, né? Por mais que teve ali algumas chegadas, mas faltou. Desse Inter que a gente está vendo, desse Inter que está acontecendo, hoje foi a partida abaixo. Hoje não é uma partida que vai ser lembrada lá na frente para dizer que esse é o Inter da invencibilidade do Roger, apesar desse jogo ter entrado na invencibilidade. Tem um que outro lance, e nesses lances aí tu tem um lance lá do Roger, onde deveria ser pênalti. Inclusive o Salvio Spínola, comentarista da Record, que transmitiu o jogo hoje lá, junto com o Kleber Machado, ele diz que o lance deveria ter sido pênalti. Vai ser mais uma semana onde a gente vai estar ouvindo o áudio do VAR, tentando ver o porquê que não foi marcado pênalti. E eu sei que tem algumas pessoas que por causa disso se decepcionam. Se decepcionam como disputar o Brasileirão quando acontecem situações assim. Cara, é aquilo que a gente sempre fala, erro tem toda rodada em muitos jogos. Por que será, né? Se fosse exceção, não é exceção, sempre tem erro. Aí a gente fica pensando que não vai ter mais, mas passa a rodada, entra a rodada e sempre tem erro. O que nós vamos fazer? De novo, né? De novo tem erros. De novo. Alguém tá surpreso? É complicado. Então, eu não entendi. Tipo, pé alto tá valendo. Então, né? Pé alto na área tá super valendo. Sabe? Então, não foi um jogo bonito, não foi um jogo bom de ver, faltou, né? Não era aquele Inter encantador do Roger, mas olhando por esses fatores, o Inter traz um ponto então de Fortaleza. E o Inter nesse momento tem, né, os seus 5 pontos. Tá todo mundo meio ali parelho, essa equipe da parte de cima, né? A próxima rodada o Inter pega o Palmeiras, por exemplo. Se o Inter ganha do Palmeiras, seria muito bom. Eu espero que não deixem o Flamengo e o Palmeiras, porque se deixar o Flamengo e o Palmeiras ficarem isolados, ninguém busca mais, tá? Então assim, Flamengo tem 7, Palmeiras tem 7, né? Tu tem ali o Juventude em terceiro com 6 e Vasco em quarto com 6, mas eu acredito que a briga deles não é pro título. O Fluminense tá ali em quinto com 6, como tá indo o Fluminense do Renato, né? O Renato melhorou bastante o time lá. Não acho que a briga vai ser por título, mas ele melhorou bastante. Mas vamos lá. O Inter tem 5. Se o Inter ganha do Palmeiras, o Inter vai a 6, 7, 8. E é contra um Palmeiras. O Inter passaria do Palmeiras. Aí teria que ver. Então, olha a importância. Às vezes até empate contra o Palmeiras com certeza não é mau resultado, tá? O Flamengo é contra o Juventude. Provavelmente o Flamengo vai ganhar do Juventude, até porque é no Maracanã. Provavelmente, tá? Qualquer resultado fora disso é uma surpresa. Tomara que o Juventude ganhe do Flamengo, mas é difícil. Então vamos ver como é que vai se confirmar esses jogos aí pro Inter tá ali, né? O Inter tem que estar ali. O Inter tem que estar no caminho. O Inter não pode deixar ninguém se isolar. Porque se deixar Flamengo ou Palmeiras se isolar, aí não busca. Só que assim, a gente tá só na terceira rodada. O Inter tem seus 5 pontos. É alcançável o Palmeiras e Flamengo. Estamos nesses primeiros momentos. Juventude e Vasco que estão ali no G4. A tendência é que essa não seja a briga específica deles. Um ponto ganho, então, em Fortaleza. E o Inter segue sendo invicto, né? O Inter segue sendo o time brasileiro invicto nesse ano, tá bom? E aí vai aquela, copo meio cheio ou copo meio vazio. Eu sempre prefiro ver o meio cheio, considerando tudo que precisa ser considerado. Valeu.